E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Felipe. Eu sou o Alisson, estamos aqui, para palpitar a 7ª rodada do Brasileirão. Vamos que vamos, galera. É isso aí, vamos que vamos. Deixa o like, deixa os palpites de vocês aí também. Vamos ver quem vai imitar na rodada. O que mais, Alisson? É isso aí, se for novo, se inscreve no canal e vai lá pro Instagram também, na nossa página rede social. E vamos que vamos, editor. Solta a vinheta. Galera, aquele recado tradicional de todos os vídeos, não estamos aqui para dar dicas de aposta, é uma resenha nossa, com estatísticas e vocês aí nos comentários, e é isso. É isso, então lembrando, Felipe, que a rodada passada, nenhum de nós cravou nenhum jogo, até acertamos alguns ali, mas como já faz bastante tempo que ninguém cravou, não vamos nem dar os resultados. Zerou. Vamos lá então, Grêmio e Bragantino sem mais delongas, Felipe, o que vai acontecer? Vamos lá, eu vou de Grêmio 1-0 nessa rodada. O Grêmio, depois de muito tempo sem jogar, voltou bem, voltou goleando na Libertadores, então já voltou com moral. No Brasileirão, antes da parada, venceu os 2 jogos que teve em casa e perdeu os 2 jogos como visitante, então um fator bom aí, já que joga como mandante. Dos 4 jogos no Brasileirão, só um teve gols para os 2 lados, então normalmente ou só faz gol ou só leva gol. O Bragantino só tem uma derrota nos últimos 10 jogos, então a fase é boa, mas no Brasileirão empatou 3 das 6 partidas aí que teve. E não venceu ainda fora de casa. Então, tentando aí ligar os pontos, Grêmio 1-0. Show de bola, Felipe. Eu vou de 1-1, Lembrando que o Grêmio é mão de campo, não joga em casa por conta da situação lá das chuvas lá. Mas é sempre muito forte, Voltou bem aí depois da situação ruim. E o Bragantino, como você disse, fora de casa vem empatando bastante, os últimos jogos vem empatando bastante. Fora de casa não é um time muito bom. Então, vamos achar o equilíbrio. Vou de 1-1 nesse jogo. Vitória e Atlético Goianiense, Felipe. Esse eu vou de 1-1. Vitória aí vem de 5 derrotas seguidas, 4 delas com gols para os 2 lados, então são sempre jogos aí com os 2 times marcando. No Brasileirão segue sem vitórias, assim como o Atlético Goianiense, que segue sem vitórias no Brasileirão, mas pelo menos aí vem de uma vitória na Copa do Brasil que de repente traga um ânimo aí para esse jogo. Porém, seguindo a situação dos 2 no campeonato, 1-1. Show, mano. Seguindo a situação dos 2, eu vou de Vitória 1-0, pelo simples fato de jogar em casa, Vitória vai ter que vencer alguma vez nesse Brasileirão para poder sair dessa situação difícil, e acredito que é um jogo bom para o Vitória vencer jogando em casa, até porque seu adversário também vem na fase ruim. Então vou confiar no 1-0 aí, chorado, vamos ver o que vai dar. Fluminense e Juventude. Vamos lá, eu vou de Fluminense 2-0. Fluminense vem aí de 3 vitórias seguidas, as 3 marcando pelo menos 2 gols em cada jogo, e as 3 como mandante, que é onde normalmente é muito forte. 7 jogos sem perder já como mandante, porém no Brasileirão só tem uma vitória, que também foi justamente jogando como mandante. Juventude só tem uma vitória nos últimos 6 jogos e só uma vitória também aí no campeonato. Tudo mais favorável pro lado do mandante, 2-0. Show, vou literalmente com você, placar 2-0 Fluminense, joga em casa, não sempre é muito forte, pega o Juventude, que é a equipe aí que contra o Fluminense pode ter uma situação difícil por conta do time, tudo mais é bem inferior. Então por isso, Fluminense jogando em casa, 2-0 na minha opinião, onde sempre é muito forte. Cuiabá e Inter. Eu vou de 1-1, cara. Cuiabá, depois de 3 jogos sem vencer, surpreendeu na última rodada na Sul-Americana, venceu fora, que nem a gente acreditava mais, que realmente não acontecia há um certo tempo. Porém, no Brasileirão são 4 jogos com 4 derrotas, 10 gols sofridos e nenhum gol feito. Lanterna, incrível. Assim, absurdo, Nenhum golzinho fez ainda. O Inter, depois de um tempo sem jogar, assim como a situação lá do Grêmio, voltou a jogar, só que diferente do Grêmio, voltou, perdendo de virada na Sul-Americana, então não voltou com essa moral, mas no Brasileirão até então só tinha perdido pro Atlético Paranaense como visitante. De repente conseguiu arrancar um pontinho aí fora de casa, 1-1. Show de bola. Vou com você também, Felipe, 1-1 nesse jogo. O Cuiabá deu uma animada aí com esse jogo na Sul-Americana, porém no Brasileirão, você disse, ainda não fez gol ainda, Então o mínimo ainda não fez. E o Inter tá voltando, Teve aquela situação difícil do jogo quando tomou a virada. Mas agora pode ser que o time comece a melhorar, mas mesmo assim, contra a dificuldade do time do Inter, que estava muito bem antes de acontecer essa tragédia aí, Vale lembrar. Então, por enquanto, eu vou de 1-1, Cuiabá e Inter. Corinthians e Botafogo. Esse eu vou de Corinthians 2-1. Corinthians só perdeu 1, nos últimos 8 jogos, vem uma fase muito boa. Nos últimos 3 jogos, marcou 9 gols e só sofreu 1. Então, ataque e defesa vem bem. Porém, no Brasileirão, sai com apenas uma vitória. O ponto positivo é que, mesmo não tendo começado bem no Brasileirão, também não perdeu em casa. Nos últimos 8 jogos, na verdade, como mandante aí não perdeu. O Botafogo também vem numa fase boa, só perdeu um dos últimos 11 jogos, 5 jogos como visitante, sem saber o que é perder, mas no Brasileirão vem a 2 jogos sem saber o que é vencer.
Pegando aí o lado do mandante, né, que foi o que eu achei ali um pouquinho mais forte, eu vou de Corinthians nesse momento, 2-1, mais jogaço. Show, Felipe. Vou igual você, porém placar diferente, vou de Corinthians 1-0, né? Lembrando que o Corinthians em casa é um time muito forte e geralmente seus jogos aí são poucos movimentados. Já o Botafogo é ao contrário, né? Jogos bastante movimentados, vem na fase boa. Pensei até em colocar um empate ali pela fase do Botafogo, mas realmente enfrentar o Corinthians na casa deles é muito difícil. Então por isso vou de Corinthians 1-0, um jogo difícil na minha opinião. Vamos lá, Atlético Mineiro e Bahia. Esse eu vou de Galo 1-0. Galo só uma derrota no Brasileirão. 9 jogos em casa sem saber o que é perder. Em casa no Brasileirão foram 2 vitórias e um empate, né? Nos 3 jogos que teve em casa. Pega o Bahia, que também vem num momento bem legal. 6 jogos no Brasileirão com 4 vitórias, um empate, só uma derrota, né? E é bom lembrar que esse empate e essa derrota aí, para não ser só a vitória, foram justamente como visitante. Então em casa, né, bem melhor, só que nesse momento joga fora. Nos últimos 3 jogos aí no Brasileirão só sofreu um gol, então a defesa vem bem demais. Então o Bahia tá numa fase boa que eu acreditaria muito mais se não fosse esse histórico ruim como visitante, né, que cai um pouco o rendimento, e pegando um ótimo mandante que é o Galo, então eu vou de Galo 1-0, jogo bem magrinho. Show, Felipe. Eu vou com você mais ou menos. Vou de 2-1, né, Atlético Mineiro, mas pensando em ser um jogo mais movimentado. As duas equipes estão num momento maravilhoso, né? O Bahia começou bem demais o Brasileirão. E o Galo também começou bem demais, além do fato de jogar em casa. Então esse fato de jogar em casa, igual você disse, foi um fator aí para poder colocar a vitória pro Galo. 2-1. Vasco e Flamengo, Felipe. Vamos lá, eu vou de Flamengo 2-1, cara. O Vasco, depois de 5 jogos sem vencer, agora tá 2 sem perder, né? Venceu na última Brasileirão, empatou na Copa do Brasil e classificou. Mesmo em fase ruim, segue sendo um ótimo mandante. Só tem uma derrota como mandante aí na temporada. No Brasileirão, as 2 vitórias que teve foram justamente também como mandante. Então, tem aproveitado bem aí o mando de campo. O Flamengo vem de 4 vitórias seguidas, marcando 10 gols e não sofrendo gols. Estamos relembrando aquele Flamengo lá do início do ano. Mas apesar da sequência boa, oscilando entre jogos bons, jogos ruins, e ninguém sabe como é que vai ser agora no Clássico. No Brasileirão só perdeu um jogo. Agora o fator decisivo para mim foi o confronto direto, né? Já que nos últimos 5 o Flamengo levou a melhor em 4 e 1 foi empate. Então eu vou de Flamengo 2-1. Show, vou literalmente com você também, Flamengo 2-1 em cima do Vasco. Apesar do Vasco ter dado essa animada aí, vai ser a classificação na Copa do Brasil e a última vitória contra o Vitória. O time ainda é muito diferente do Flamengo. O Flamengo tem um time muito melhor ainda. E lembrando, né, que manda de campo é do Vasco, mas joga no Maracanã. Então o Flamengo é acostumado a jogar no Maracanã, então vai jogar em casa do mesmo jeito. Então por isso, 2-1 Flamengo. Criciúma e Palmeiras. Esse eu vou de Palmeiras 1-0, cara, mesmo fora de casa. O Criciúma, né, assim como o Inter, assim como o Grêmio, também ficaram um tempo ali, também ficou um tempo sem jogar. No Brasileirão até começou bem, antes da parada, né? Os 3 jogos aí, venceu 1, empatou 2, ou seja, nem chegou a perder ainda no campeonato. Vem de derrota na Copa do Brasil contra o Bahia, mas pensando no Brasileirão, o começo não foi ruim. Palmeiras só uma derrota aí nos últimos 9 jogos. No Brasileirão só 2 vitórias em 6 jogos. E como visitante no Brasileirão, dos 3 jogos aí que teve, foram 2 vitórias e um empate sem sofrer gols. Então, né, aquele visitante que ninguém gosta. Por conta disso, e pelo time que tem, claro, 1-0 Palmeiras. Show, vou de 2-1 Palmeiras, né? Mesmo sendo fora de casa, por tudo que você trouxe aí. Pensei em colocar 1-1, porque o Palmeiras não vem no momento, não vem tão bem, né? Assim, vem empatando alguns jogos e tudo mais, assim que foi na Libertadores. Mas vou de Palmeiras 2-1, mesmo fora de casa. Jogo difícil também, na minha opinião. São Paulo e Cruzeiro, Felipe. Outro jogaço, né? Quem diria, os times não eram tão bons assim a outro momento, hoje é uma outra fase. Eu vou de São Paulo 1-0, por ser o mandante, aí foi o detalhezinho ali que me fez pensar no São Paulo. O São Paulo vem a 10 jogos sem saber o que é perder, 2 vitórias seguidas, nas últimas 6 vitórias marcando pelo menos 2 gols em cada jogo. No Brasileirão perdeu as 2 primeiras, depois já embalou, 3 vitórias e um empate. O Cruzeiro, por outro lado, também são 6 jogos já sem perder, com 5 vitórias seguidas, né? 4 últimos jogos sem nem sofrer gols. Nos últimos 5 confrontos direto entre eles, em 4 o mandante venceu e normalmente ali por placar bem magrinho. Então vou seguir essa lógica, 1-0 São Paulo. Show de bola, Felipe. Vou literalmente com você também, vou de 1-0 São Paulo, né? As 2 fases dos times são muito boas. Aquele jogo que vai ou ficar 0-0 ou vai ficar 4-4, a gente espera, porque a fase dos times são bem parecidas, mas esse ponto aí a favor do São Paulo para jogar em casa me fez colocar a vitória do São Paulo, além de 1-0 pela dificuldade aí de fazer gol no Cruzeiro também, que é bastante difícil. Para fechar, Felipe, Fortaleza e Atlético. Esse eu vou de 1-1, cara. O Fortaleza, depois de 7 jogos sem saber o que é vencer, né? Incrível como o Fortaleza oscila, né? De uma fase muito ruim, depois vai para uma fase muito boa. Mas agora já são 2 vitórias seguidas, lá na Copa do Nordeste, a Sul-Americana.
No Brasileirão, em 5 jogos, venceu 1, empatou 4. 4 empates em 5 jogos já no campeonato. Impressionante. 4 desses 5 jogos do Brasileirão, sempre com gols para os dois lados. Então, marca, sofre gols. O Atlético Paranaense vive uma fase boa, mas ali tem, né, seus tropeços. É o atual líder do Brasileirão, bom lembrar, vem de 2 vitórias seguidas no campeonato, porém, né, 100% em casa no Brasileirão, mas como visitante só venceu 1 dos 3 jogos que teve. Esse é o ponto grande negativo aí pro Atlético. Vou de 1-1 nesse equilíbrio. Show de bola, Felipe. Vou com você também, mais o placar igual, 1-1. Fortaleza está embalado aí com 2 vitórias, né, tirando uma fase e tudo mais, joga em casa. Mas pega o Atlético e também vem dando uns vacilos aí, mas é um time forte, o Brasileirão está muito bem também, então por isso, achando equilíbrio 1-1 e vamos ver o que vai dar, né? É isso aí, vamos que vamos. Não esquece, galera, deixa os palpites de vocês, né, depois de volta aí. Se cravou, tem que avisar, né? Se cravou não, se mitou, né? Ou seja, cravou pelo menos 3, avisa no comentário, chama no Insta, é isso? É isso aí, segue com a gente até o próximo vídeo, valeu!